que nós iremos fazer aqui no programa Alvorada Gospel. Lucas capítulo 16, verso 19 a 31, está escrito assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Verso 20: Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá, para nós. Disse ele então: Rogo-te, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também parar a este lugar de tormenta. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondendo ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, a história contada por Jesus a respeito de 2 pessoas que morreram serve de ilustração para ensinar a realidade da vida após a morte. Esta narração certamente não é uma parábola, pois se fosse, o texto deixaria claro. Jesus, em sua onisciência e sabedoria, relatou o que sabe e vê a respeito da eternidade. O único que venceu a morte tem o poder de falar a respeito da vida após a morte. Na doutrina a respeito da vida após a morte está um dos principais fundamentos das religiões. De acordo com a resposta, se aponta a direção da fé proposta. O Espiritismo, por exemplo, dá uma explicação clara segundo a sua forma de crer na reencarnação, como uma segunda vida após a morte. O catolicismo ensina que após a morte a pessoa vai para o purgatório, onde pagará por seus erros, podendo ser intermediada por orações de pessoas ainda vivas, e quando saírem do purgatório poderão interceder pelos outros. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Por isso é importante estudar e entender claramente este assunto. Aleluia! Louvado seja Deus! Na Bíblia Sagrada, nós vamos, portanto, acompanhar. E o que acontece após a morte? Bom, vamos tirar algumas dúvidas a respeito da vida após a morte. O que acontece após a morte? Vamos refletir o que acontece? O corpo volta para a terra e o espírito para Deus. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes,
capítulo 12, o verso 7. Marque aí. Quando a pessoa morre, o seu corpo que veio da terra e volta ao pó, se descompondo. Está escrito em Gênesis 3:19. E o seu espírito retorna para Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A alma da pessoa, por exemplo, a alma da pessoa aguarda o juízo final. Escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 27. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, depois da morte, sem sombra de dúvida, é o juízo final. Após a morte, a pessoa aguarda o juízo final. Hebreus 9, 27. Quando serão julgados? Em Apocalipse 20, e o verso 12 e 13 fala a respeito disso. A salvação pode acontecer enquanto há vida. Em Eclesiastes 9, 4, Isaías 56 diz: na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos. Estamos fazendo aqui um resumo para ir mais rápido. No livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29, está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha isso aí. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas todos serão julgados. A palavra de Deus nos revela que naquele dia todos os joelhos se dobrarão. Não importa quantas vezes você negou a Cristo. Quantas e quantas vezes você já negou a Cristo? Como assim, irmão? Olha, todas as vezes que você recebe um convite para que você aceite a Jesus como Salvador e você diz não, não é para o pregador, não é para o pastor, não é para o dirigente, não é para o irmãozinho que está lá dirigindo o trabalho que você está dizendo não. Você está dizendo não para Cristo Jesus. Porque em sua palavra ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Então, todos os mortos ressuscitarão. João 5, 25. E em Daniel 12, 2 diz: primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados e os salvos ainda vivos serão arrebatados. Tessalonicenses 4, 16 a 18. E em 1 Coríntios 15, 52. Depois os mortos sem Cristo serão ressuscitados para o juízo final. Está me entendendo? E como a pessoa fica esperando? Como é que é isso? Como a pessoa fica esperando? Bom, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14, está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Alguns textos comparam este tempo como o sono, 1 Coríntios 5:20, especialmente para quem está em Deus, e descansa no Senhor. Não existe estado intermediário, como por exemplo purgatório, limbo ou reencarnação. Lucas 16, 22 e 26 fala a respeito disso. Vamos ler aqui Lucas 16, 22 e a 26, que diz assim: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado,
e tu atormentado. 26 e último. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Portanto, meus queridos, aqui o que nós podemos entender é que há um grande abismo entre os céus e a terra. E quem estiver do lado, de modo algum poderá passar para o outro lado. E o que nós podemos perceber também é que as pessoas que morrem, o seu espírito não fica inconsciente, ele fica consciente. Como assim, irmão Mi? Porque aqui nós podemos dizer que Lázaro, que o rico, ele está no Hades, e de lá ele contempla o pai Abraão e Lázaro, né, em seu seio. E ele pede para o pai Abraão que mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo para que o refresque a língua, porque ele está, lá onde ele está atormentado pelas chamas. E Abraão diz que não pode. Então, meus queridos, é o que nós podemos perceber, é que há esse grande abismo. E em João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem é salvo descansa, e quem não é salvo está em tormento. João 5, 24, 28 e 29. O salvo já está na presença de Deus no paraíso, certo? Quem não creu será condenado. Marcos 16 e 16. Portanto, existe uma separação entre os mortos salvos ou não salvos. Lucas 16, 26, nós acabamos de ler. Aqueles que serão salvos já estão com Deus. João, capítulo 11, o verso 25. E esperam a ressurreição para a vida eterna. Mas quem não será salvo já está em tormento, sabendo que será condenado. Lucas 16, 23. Aguarda o julgamento. Apocalipse 20, 12 e 13. Sabe quem serão condenados? Onde ficam os mortos? Bom, o Salmo 16, 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Para compreender melhor este assunto, precisamos aprender algumas palavras originais da Bíblia usada para lugares após a morte. Sheol, o céu, no Antigo Testamento traduzido por inferno. Deuteronômio 32, 22, sepultura. Em Eclesiastes 9, 10, sepulcro. Em Ezequiel 32, 27, enterrado. No Salmo 49, 14, terra. Salmo 51, 12, e o mundo invisível. Salmo 89 e 48, a palavra Sheol é usada no Antigo Testamento para designar de forma geral o estado de mortes. Hades é a palavra grega no Novo Testamento, que é traduzida por inferno, em Mateus 11, 23 e 16, 18. Mas, na verdade, Hades é a palavra grega correspondente a Seol, do hebraico, e as duas têm o mesmo significado, referindo-se ao estado da morte. Seol de Abraão, no seio de Abraão. Seio de Abraão é a forma que entendiam sobre onde os justos ficariam na presença de Deus em Lucas 16, 22. A expressão seio de Abraão foi firmada na cultura judaica, registrada no Talmud, livro de regra dos judeus, como sinônimo de céu ou paraíso. Tá bom? Lago de fogo é o inferno, finalmente destinado a Satanás e seus demônios após o juízo final. Está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 20, e o capítulo 20, verso 3, verso 10 e capítulo 10 e verso 15. Também chamado de segunda morte, em Apocalipse 2, 11, 20 e o verso 6 e 14. Para os que não serão salvos, está escrito em Apocalipse 21, 8. Tártaro, também traduzido por inferno,
citada apenas uma vez no texto grego do Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Representa as profundezas do inferno ou abismo profundo. No Antigo Testamento não havia uma ideia muito clara a respeito de onde estão os mortos, referindo-se apenas ao lugar da sepultura ou estado de morte, Sheol. Embora se tivesse uma compreensão de que a pessoa poderia estar ou não com Deus. A partir do Novo Testamento houve uma compreensão mais clara a respeito do estado de morte, Hades, e que após a morte, a pessoa pode estar salva no seio de Abraão ou no inferno. Jesus ensinou sobre a vida eterna e avisou sobre a condenação para quem não se arrepender. E pode haver comunicação entre vivos e mortos? Está escrito em Eclesiastes, na minha Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, o verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Não é possível aos mortos se comunicarem com vivos, nem vivos com mortos. Eclesiastes 9, capítulo 9, versos 5 e 10. A Bíblia condena a prática da necromancia ou possível consulta aos mortos. Levítico 9, 31 e Isaías 8, 19. Quando se manifestam estes espíritos, são demônios. Escrito em 2 Coríntios 11, 14. Saul foi aprovado por ter procurado uma feiticeira para invocar Samuel, já morto. Samuel 28 está escrito lá. E por isso Saul foi condenado, está escrito em Crônica 10, 13 e 14. Jesus é o único mediador entre o ser humano e Deus, escrito em Timóteo 2, 5. Se creia na vida eterna. Vamos concluir? Escrito em Coríntios 15, capítulo 15, versos 54 e 55. Quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade e o que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu angrilhão? Jesus venceu a morte. Esta é a nossa mensagem. Acima de tudo, é preciso buscar a vida eterna em Cristo, escrita em João, capítulo 6, verso 40 e 47. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Receba Jesus como Senhor e Salvador e creia que te salvará. Quem crê será salvo. Marcos 16, 16. Então, creia e seja salvo. Isso é o mais importante. Pois não adianta saber tudo e não ser salvo. O propósito desse trabalho nosso é tirar dúvida e ensinar a palavra de Deus. Nossa pregação é a vida e não a morte. João 10, 10. Tome cuidado para não se deixar enganar por heresias e ensinamentos bonitos, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O importante não é discutir o que acontecerá depois da morte, mas sim preparar para ela. Quem está em Cristo tem a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Amém? Que Deus possa nos abençoar ricamente nessa tarde especial. Que Deus possa abençoar